Fala, gente linda do sétimo ano A e B. Aqui é a professora Aline. Desejo a vocês um excelente sábado, que vocês possam aproveitar a família de vocês, que é o mais importante, tá, galera? Nossa família. Então vamos iniciar. A gente vai fazer uma revisão sobre máquinas de trabalho, máquinas térmicas, ok? Vou passar um videozinho para vocês de como foi a primeira revolução industrial. Portanto, fiquem aí que o vídeo é bastante interessante. Eu vou narrando ele, conversando sobre ele, ok? Então, olha, vamos para a definição, tá bom? Recordar aí. A máquina térmica, ela vai ser um dispositivo que com certeza irá transformar energia, porque toda máquina tem esse propósito de transformar energia, de promover energia, só que no caso da máquina térmica, a energia vai ser interna. Por exemplo, aqui ele deu no slide um exemplo de um combustível em energia mecânica, ou seja, a queima do combustível, né, a produção do CO2, do monóxido de carbono, dióxido de carbono, é justamente essa energia que vai ser utilizada lá na mecânica, que a mecânica ela será produzida, será acionada pelo movimento de um carro, o movimento de uma moto, o movimento de uma carreta, o movimento, por exemplo, de uma engenhoca, que é, no caso, responsável como é que eu posso dizer, meu Deus? Espremer a cana, moer a cana, né? Moagem da cana, cana de açúcar, tá certo? Então, ela pode ser definida como dispositivo que vai converter o calor em trabalho, né? Porque termo vem de temperatura, né? Temperatura quente, temperatura fria, temperatura elevada, temperatura baixa, tá certo? Então, mais adiante nós temos aqui a máquina a vapor, Eulípila, tá certo? Feita por Heron de Alexandria, tá? Para você ver como as máquinas elas já são bastante antigas, mas na verdade a grande escala de trabalho que elas produziam já foi em outras eras, né? A gente vai ver com mais calma, tá? Que era uma pequena esfera de cobre com dois caninhos torcidos. Tinha água no interior, tá certo? Tinha água no interior, porque a água, né, ia ser fervida através deste metal, né, que o metal ia absorver a temperatura do fogo, né? O fogo aqui nós temos até a madeira, esses pedaços de lenha aqui, que iam funcionar para serem liberarem essa temperatura para esse dispositivo aqui, tá certo? Que é a eulipila, eulipília, tá? Eulipila. Vamos lá. O que seria aí a eolípila? Gente, que nome complicado, né? De novo, vai. Eolípila. Pronto. Colocada sobre um tripé e sobre o fogo. A água fervida e o vapor que saía pelos caninhos aqui fazia com que a esfera rodasse, tá certo? Ó, então, nós tínhamos aqui de primeira propriedade a água que estava sendo fervida, estava absorvendo calor desse recipiente aqui de metal, tá certo? E nós tínhamos aqui essa área que eu chamaria de esfera, era denominada esfera, tá? Da eulípila, tá? Que fornecia a velocidade para que se pudesse aqui girar esta esfera, ok, galerinha? Mais à frente a gente tem a Revolução Industrial, não é? Ah, tia, mas isso é história, mas está dentro das ciências lá para demonstrar, denominar o quanto esse período foi importante para o mundo, né? Para as questões capitalistas, economia. Então, esse conjunto de mudanças tecnológicas que ocorreu no século XVIII, tá? Que foi um profundo impacto no processo produtivo,
melhoria da máquina a vapor aqui pelo físico escocês James Watt, para ser usada em bombas d'água, tá certo? Das minas de carvão. Aí depois veio ser utilizado em locomotivas, barcos a vapor, tá certo? Deixa eu colocar aqui um videozinho para você, tá bom? Para depois a gente conversar novamente sobre a Revolução Industrial com mais informações, mais detalhes. Pronto, galera, olha só os avanços, né? As máquinas sendo poderosas e eficazes com relação ao aumento, à intensidade de trabalho, em que as pessoas elas trabalhavam mais horas por dia. Então, ferramentas manuais foram substituídas por automação. As crianças aqui também, infelizmente, trabalhando sem seus direitos, né? Como toda criança, hoje em dia hoje, né, e algum tempo atrás, um grande tempo atrás, a gente viu que as crianças, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele foi criado para buscar melhores condições de vida, direitos para as crianças. As crianças eram abusadas de diversas formas, há trabalhos pesados, horas de trabalho, tudo isso para que o capitalismo ele pudesse ser bastante ascendente. Época no qual foi revoltante, né, como diz a frase do vídeo. Então já começaram a ser elaborados aí as primeiras reivindicações para direitos humanos. Então a primeira greve, né, onde várias pessoas se juntaram para destruir uma determinada fábrica, porque não estavam satisfeitos, pelas duras condições de trabalho que aí eles eram obrigados. Porém, nós sabemos que não se resolve nada, né, gente, dessa forma. Infelizmente, as pessoas se encontraram desesperadas. Opa! Retornando aqui. Ok, galera, segundo vídeo aqui mostrando para vocês que é justamente a caracterização da primeira revolução industrial. Deixa eu trazer mais um pouquinho para cá. Pronto. Que era justamente, né, eu não acredito que vocês não estejam ouvindo o áudio, mas eu vou falar aqui para vocês, era a substituição aqui da manufatura para maquinofatura, onde os trabalhos manuais foram substituídos pelas máquinas, né? E aí nós tivemos aqui essas caracterizações, os maquinários que foram estabelecidos, elaborados, tá? Onde o desenvolvimento tecnológico que foi iniciado na Europa e que aí posteriormente foi se espalhando pelo mundo, aí provocou as inúmeras transformações e profundas transformações. Não somente, pessoal, na economia, mas sim social também, né?
Então, nós temos aqui as divisões, as classificações, artesanato, ó, antes era a força humana, utilização de produção doméstica, feito à mão, tá certo? Aqui, olha só, o consumo próprio, nós temos aqui as costureiras, tá? Que faziam uma roupa, trocavam, vendiam. Já a manufatura foi a forma humana, a produção em fábrica, feito à mão, mas foram utilizadas ferramentas bem melhores, mais unidades, mais produtos, mais produção, né? O exemplo aqui era a fábrica, que tinham muitas costureiras. Já a maquinofatura já foi uma ampliação melhor, tecnológica, né? Que era justamente as máquinas que trabalhavam praticamente sozinhas e que elas eram muitas vezes operadas por seres humanos, né? Por pessoas. E aí também ia ter que ter o treinamento dessas pessoas, tá certo? Indústrias cheias de máquinas, tá bom? Aí nós temos também que de informação importantíssima que a Revolução Industrial, ela vai iniciar por volta de 1760, que vai marcar a transição de um sistema feudal para o sistema capitalismo, né? O feudalismo aí foi um sistema no qual valorizava-se a terra, né? Os donos de terra eram os senhores, senhores feudais, aqueles que tinham poder, que tinham domínio, né? Que se sobressaía diante de determinadas populações, o senhor feudal, o dono das terras. A terra valia ouro. Já o sistema capitalista, né? Que durou aí até meados de 1850, e então iniciou-se a fase da segunda, tá certo? Revolução Industrial. E aí a Revolução Industrial ela vai ser dividida em 3 fases, tá certo? Baseada nos avanços tecnológicos, que vão ser justamente entre 1850, meados de 1945, e aqui ele está determinando aqui a primeira Revolução Industrial, e eu estava comentando lá sobre a segunda para vocês, tá bom? Em que a primeira Revolução Industrial vai se dar pelas décadas de 1760 e 1840. As principais características que teve, né, como combustível foi o carvão e o vapor como fonte de energia, né, como nós estávamos vendo lá, energia térmica. A energia térmica que foi caracterizada justamente pelo aumento da temperatura, tá? E também o carvão como matéria-prima e o tecido principal, item de produção, era o tecido, tá? O item principal. Nós temos aqui o resumo desse vídeo, tá? Vou deixar o link para vocês. Primeira Revolução Industrial. Consequências, ó, surgimento da indústria, mudanças na economia, certo? Capitalismo industrial, que era o desenvolvimento do liberalismo econômico. As mudanças na sociedade aqui, com o surgimento das novas classes sociais. Nós tínhamos também o êxodo rural, que era justamente pessoas que saíam do interior para ir para as grandes cidades urbanas. Deixa eu voltar aqui um pouco para vocês, mostrar isso aqui, tá certo? O início da mão de obra assalariada, que inclusive nós vimos no vídeo anterior, super mal paga, desgastante, com muitas horas a serem obrigatoriamente a serem cumpridas, não só por crianças, mas por mulheres também, né? Por homens, mulheres e crianças. E nós vimos também que
também teve com relação ao pagamento de salário, né? A mão assalariada mais barata era da criança, porque a criança ela produzia menos, né? Produzia menos do que um adulto, do que um homem, do que uma mulher. Então, ela muitas vezes trabalhava a mesma quantidade de hora que uma mulher, que um homem, mas por ser mãos pequenas, não ter agilidade nem força como as mãos de um homem adulto, por exemplo, aí eles pagavam um salário bastante baixo para essas crianças. Tá? O surgimento de novas classes sociais, como foi mencionado, é a burguesia. Surgimento aqui da maquinofatura, substituída pela manufatura, novas técnicas como carvão, motor a vapor, máquinas a vapor, teares, locomotivas, navios, evolução e aperfeiçoamento das máquinas e técnicas de produção também, produção de maior escala, que deixou os produtos mais baratos, bem mais baratos, tá certo? Então, vamos dizer que teve aí um benefício, né? E aí, gente, a utilização de máquinas antes da execução de trabalho, que era feito manualmente, demandava muito tempo, visto que os trabalhadores eles precisavam realizar todas as etapas do sistema produtivo. Aí o avanço tecnológico foi possível desenvolver as máquinas que foram capazes de otimizar o tempo, possibilitar a produção em maior escala e, consequentemente, o aumento dos lucros também. E nesse período, né, já passava a existir o que a gente conheceu como divisão do trabalho, né, que cada trabalhador ele ia exercer apenas uma etapa da produção e não todas as etapas como antes, né? E aí a matéria-prima, a comercialização, como era feita anteriormente. Como eu falei para vocês, mencionei o trabalho assalariado, que antes o trabalhador controlava o processo produtivo, e aí vai passar a ser um funcionário que vai receber a remuneração pela produção, pela sua produção, tá, gente? Pela produção individual dele. Onde essa mão de obra passa a ser vendida, que acredito que vocês viram em geografia o surgimento do significado, tá? Da palavra aí, novas relações de trabalho, né? Então, a Inglaterra, gente, ela foi a pioneira, tá? Da Revolução Industrial. Mas, assim, de curiosidade, né? Qual foi aí o motivo para isso, tá certo? Qual foi? Na verdade, galera, nós tivemos aí a Inglaterra, por quê? Porque é necessário a gente mencionar que o surgimento de uma classe social do território inglês, que foi justamente como eu mencionei para vocês, a burguesia, que foi promovida pela Revolução Inglesa, os burgueses, eles detinham o capital, né? Eles tinham o capital necessário para investimento, então eles eram ricos, né? Eles tinham cacife para isso. Aí passaram a financiar o financiamento aí das indústrias, adquirindo aí as propriedades rurais, a matéria-prima, possibilitando a modernização dos meios de produção. E aí a Inglaterra, geograficamente, né, pelos oceanos, já era privilegiada. E aí foi um dos fatores mais decisivos para que o país progredisse nesse período, e aí a Inglaterra possuía um acesso ao comércio marítimo, que facilitou bastante a exploração de novos mercados, aumentando a zona de livre comércio, tá certo? E aí tornou-se uma grande potência marítima. O país, consequentemente, por todos esses fatores, acabou acumulando capital e passou a investir nas fábricas. Aí os outros fatores que também é muito válido a gente mencionar sobre a Revolução Industrial foi que inicialmente a Inglaterra ela tinha abundância de recursos naturais
tá certo? Como o ferro, a lã, o carvão. A política também dos cercamentos, que vocês viram em geografia, com certeza, que mudou a configuração das áreas, né, rurais, que foi introduzindo cercas para que a criação pecuária e para a produção de matéria-prima. E isso aí foi denominado a causa do que provocou o êxodo rural, né? E visto que exigia dos pequenos proprietários títulos das propriedades, e muitos, galera, não possuíam e acabavam sendo expulsos de suas terras, tá certo? Aí a política de cercamento também foi responsável pela grande disponibilidade de mão de obra, em consequente desvalorização, tá, pessoal? É válido ressaltar isso aí. E as políticas econômicas liberais adotadas passaram também a possibilitar o progresso tecnológico e o aumento da produtividade. Tá certo? E aí também, né, não sei se o vídeo está audível para vocês, mas a principal indústria no período da primeira Revolução Industrial era a têxtil. Aí nesse período surgiram diversas indústrias de tecidos, de algodão, utilizavam aí o tear mecanizado, como a gente viu lá no vídeo, produção dos tecidos que eram destinados à exportação, sendo um dos maiores impulsionadores da economia inglesa e então o grande desenvolvimento tecnológico. Olha só as crianças que eu demonstrei para vocês aí, tá? Maquinofatura aí, né? A maquinofatura, a vapor. E aí as máquinas antigas, elas foram aperfeiçoadas, galera. Certo? Os salários que eram recebidos eram baixos e as cargas horárias de trabalho extenuantes, tá, gente? Desgastante realmente, tá certo? E aí a Inglaterra industrializou-se em primeiro momento e posteriormente em outras nações aí, tá certo? A máquina introduzida nas fábricas possibilitaram aí o aumento da produção em menos tempo, o aumento dos lucros e o desenvolvimento da economia. Nessa fase foram utilizadas as máquinas de fiar nas indústrias têxteis e o tear mecanizado, galera, para a produção de tecidos e a máquina a vapor, utilizada nas indústrias têxteis, usinas de carvão, de ferro e nos meios de transporte como navio a vapor e a locomotiva também, tá bom? Voltando aqui para os slides. Então, como a gente pôde presenciar aí no vídeo, nós também vamos acentuar aqui algumas outras características. Então, acentuando essas características, né, que a primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra, se isso cobrar em prova para vocês, tá bom? Foi de 1760 até 1850. Quando iniciou a segunda Revolução Industrial, a Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial por causa dos fatores como a posição geográfica, o acúmulo de capital, política de cercamentos, entre outros, né? Que a política de cercamento a gente introduz aí o êxodo rural. A principal característica aí da primeira revolução industrial é a substituição da manufatura pela maquinofatura. Surgiram aí as indústrias, desenvolvendo-se especialmente a indústria têxtil, cuja produtividade aumentou devido à inserção das máquinas de fiar, o tear mecânico e as máquinas a vapor, tá certo? Aí as novas relações de trabalho também que se estabeleceram, como o surgimento do trabalho assalariado, a divisão do trabalho, tá certo? Então, essas foram as características que foram mencionadas aí, sendo como as principais nos vídeos que vocês viram, tá bom? Então, mais pra frente, nós temos a máquina a vapor, tá certo? Na máquina a vapor, onde
uma pessoa operava, duas pessoas operava, ia depender também, né, do tipo de máquina a vapor. Turbina a vapor. O que vai ser a turbina a vapor, né? Funciona de forma semelhante à máquina de Héron, a eolípia, usada em usinas para a produção de energia elétrica, energia interna do combustível aqui, ó, que começava a entrar em combustão, tá? Combustão do combustível e aí por fim a energia mecânica, que era o movimento da hélice da turbina, né? Aí o funcionamento da turbina a vapor funciona em ciclos, etapas que se repetem, tá certo, gente? No diagrama aqui, ó, relacionado os valores da pressão e o volume do gás durante a transformação. Turbina a vapor, olha. Aqui a caldeira, tá certo? Recebendo aqui o aquecimento através dessa estrutura de metálica, tá bom? E aqui nós temos a temperatura que escapa pela turbina, a turbina, tá certo? Girando aqui, fornecendo a velocidade. E aí um ciclo contínuo, tá certo? Que atravessa condensador e a bomba. Ciclo contínuo, que a gente vai determinar de ciclo contínuo. E por fim a caldeira, né? Que a água vaporiza sob a pressão constante, aumentando o seu volume, transformação que eu vou determinar de transformação isobárica, tá certo? Tá aqui o diagrama, pressão versus volume aqui, do trecho A e B, tá bom? A turbina, onde o vapor se expande e realiza o trabalho, fazendo as hélices girarem aqui, ó, recebendo calor, tá certo? E as hélices e o vapor que estão na mesma temperatura e as transformações rápida e não ocorrendo as trocas de calor. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês mostrando um pouco sobre motores e turbinas, tá bom? Turbina aqui é a gás. Prontinho. Então, vocês observaram aí como funciona uma turbina. Agora eu vou colocar para vocês como é que funciona um motor, tá? De combustível. Motores de combustão interna, o motor a diesel e o motor a gasolina. Tá? Porém, vai haver diferenças entre eles, tá certo? Os mecanismos de admissão, compressão, explosão e exaustão. Cada um terá uma função. Nós temos diferenças aí com relação à queima dos combustíveis, porque um é diesel e o outro é a gasolina, mesmo sendo derivados do petróleo, mas cada um tem o seu mecanismo particular com relação a uma diferença. Um motor a gasolina, a gente tem aí uma combustão mais suave. Já o diesel, por não se misturar com o ar adequadamente,
ele sendo expelido para o ar, o diesel, ele entra em combustão. Então aqui eles são pré-misturados com o ar na gasolina. Já no diesel, a mistura vai ocorrer internamente, tá certo? Aí no motor a diesel há um ingestor de combustível e o de gasolina precisa da vela de ignição. Então há uma diferença entre um e outro com relação à queima desses dois compostos. O motor a gasolina é menos barulhento, vibra menos. Já o diesel não. O processo de combustão aqui é diferente porque se propaga bem. Já o processo do diesel aqui ocorre em qualquer local da câmara de combustão, por isso que é mais barulhento. E o motor aqui a diesel tem que ser mais robusto. E aqui a gasolina vai ter uma aplicação bem mais leve. O a diesel comprime o ar, sem risco de alta ignição. Já o gasolina pré-misturado, a taxa de compressão alta não vai ser possível, por isso que é necessária a pré-mistura. Quanto maior a taxa de compressão, gente, maior será o início do ciclo. Porém, o do diesel, ele vai ter bem menos o consumo, a taxa de consumo. Se colocar gasolina em motor a diesel e vice-versa, o que vai ocorrer? O diesel vai ser menos volátil, né? Vai ter menos volatilidade, que é justamente a evaporação do líquido. Já a gasolina, ela é extremamente volátil, né? Mais rápido. E no motor, a diesel não vai ser interessante, né? Pode ser até arriscado. Não pode se colocar. Por quê? Porque vai ocorrer aí uma combustão, uma explosão, certo? Vamos voltar para os slides. Então, mais à frente nós temos aqui, tá? Mostrei para vocês os vídeos. O condensador que a gente viu lá, né, nos vídeos, o vapor passa para o estado líquido e vai se condensar e com isso vai perder o calor. Aí o volume da pressão vai permanecer constante. A bomba tem a responsabilidade de comprimir a água e vai aumentar a pressão. E essa pressão ela tem que se igualar à pressão da caldeira. A água aqui é praticamente incompressível e este processo é considerado isométrico. Volume constante, tá, gente? E o ciclo completo. A energia da queima da combustão é usada. Vai variar a energia interna da água e do vapor e também para realizar um trabalho girando o eixo da turbina. O motor do automóvel, por exemplo, quando a gente viu como é que funciona, né? Como a gente viu lá no vídeo. Combustão interna, o motor de 4 tempos, ciclo de Otto. Tá lá no livro de vocês, tá? Falando o ciclo de Otto. Princípio básico vai ser colocar uma pequena quantidade de combustível e queimá-lo, gerando uma quantidade enorme de energia em forma de calor. E também gases de violenta expansão. Olha aqui os componentes, gente. A gente tem o pistão, a biela, o vilebrequim, a válvula de admissão, a vela de ignição, a válvula de escape, o duto de admissão e o escapamento. O primeiro tempo vai ser o de admissão, tá?
que o vibra-queninho ele vai girar, o pistão vai descer no cilindro, abrindo a válvula de admissão, injetando a mistura de ar e combustível, tá? Enquanto o volume do gás vai aumentar e a pressão vai ficar praticamente constante a transformação isobárica, tá certo? Já no segundo tempo, a compressão aqui, o pistão sobe, comprimindo aqui a mistura. O volume diminuiu enquanto a temperatura e a pressão aumentam. E o processo rápido, sem trocar de calor, sem haver a troca de calor. O terceiro tempo vai ser o da explosão, que é onde vai ocorrer a máxima compressão, tá, gente? A compressão, a força aí, numa centelha elétrica. E a vela de ignição vai provocar a explosão. E isso aí causa o aumento da temperatura, consequentemente. E os gases resultantes, vai haver um aumento da pressão também. E isso aí, o resultado será a expansão da mistura gasosa, tá certo? E aí o volume do gás constante, vai ocorrer o rápido aumento na temperatura e pressão, em seguida de um aumento do volume com a diminuição da pressão e a temperatura, tá? E a transformação adiabática. O quarto tempo é o escape, tá? O que vai ocorrer? Ó, o pistão ele vai empurrando os gases que saem pela válvula de escape, que se abre e assim os gases são liberados para o ambiente. Aí a válvula de escape é aberta, o volume da parte ocupada pelo cilindro vai permanecer constante, tá certo? E depois a pressão vai permanecer enquanto o volume vai diminuir. Aí o ciclo completo de Otto é esse. O diagrama pressão versus volume vai ser a representação teórica aqui durante o funcionamento, tá certo? De um cilindro nos processos onde ocorre de forma perfeita. As cilindradas, por exemplo, as cilindradas dos motores, vai ser a soma de volume deslocado pelos pistões. Exemplos, carro com motor 1.0, que vai indicar a soma dos volumes deslocados correspondente a 1 litro. As válvulas, que geralmente cada um dos 4 cilindros de um motor tem 2 válvulas, a de admissão e exaustão, tá certo? Deixa eu colocar aqui o próximo slide para vocês. Revisando aqui o que é uma máquina térmica. Dispositivo que transforma o calor em trabalho mecânico. A primeira máquina térmica foi inventada por Heron, a gente viu, tá? Formado pelo aquecimento da água a escapar pelos orifícios mostrados na figura, onde colocava em rotação uma esfera de metal. Entretanto, a máquina de Heron ela não foi usada com um objetivo prático para produzir grandes quantidades de energia mecânica, tá, gente? E só foi ocorrer com a máquina de Watt, como a gente viu lá, a gente está só revisando. As primeiras máquinas térmicas inventadas no século XVIII, bastante precárias, tá? Apresentavam aí rendimentos muito baixos, ou seja, a produção era muito baixa. E consumiam grande quantidade de combustível para produzir um trabalho relativamente pequeno. E isso não era viável. Então, em 1970, James Watt apresentou um novo modelo de máquina, tá? A máquina de Watt foi inicialmente empregada para movimentar moinhos e acionar as bombas que retiravam aí a água de minas subterrâneas posteriormente nas locomotivas e barcos a vapor. E a máquina a vapor passou a ser amplamente usada nas fábricas para acionar os mais diversos dispositivos industriais, viu, galera? Considerando os fatores que vão provocar aí a chamada Revolução Industrial, que a gente viu, ocorreu na Inglaterra, né? Locomotiva a vapor, máquina térmica de Watt, deu origem a novos modelos mais aperfeiçoados, entre eles destacam-se a locomotiva a vapor aqui, a turbina a vapor, modelos de máquina a vapor, são muito usados atualmente, tá? O motor de explosão aqui a gente viu lá no vídeo, certo? Aqui são equações que vocês vão precisar, mas agora não, futuramente.
e o estudo aqui da lei da termodinâmica, tá certo? É impossível construir uma máquina operando em ciclos, tendo como único efeito retirar calor de uma fonte e convertê-lo igualmente em trabalho, né? Que seria aí o objetivo, tá certo? Isso aqui não é para vocês, tá? A conversão aqui, construir a máquina operando aqui em ciclos, tá? Que é justamente para aumentar a energia, tá bom? Vamos lá. E é isso, galera. Fica por aqui a nossa aula de hoje. Mais uma vez, um beijo grande no coração e até a próxima. Tchau!